Agora, quem nunca sentiu dor nas costas, né? Muitas vezes a causa dessas dores é uma hérnia de disco. E esse foi o motivo, gente, que mais gerou afastamento do trabalho em todo o ano passado. Essa informação é do Ministério da Previdência Social. Excesso de peso e má postura ajudam a provocar crises de dor. As pernas inquietas são por um motivo apenas: a dor. Roberto, que trabalha como marítimo, sofre de hérnia de disco. O incômodo começou em 2015. Ele fala que tomou alguns remédios achando que a dor nas costas iria passar, mas não passou. Pelo contrário, piorou. Apesar de ter procurado ajuda médica e continuado com os remédios e fisioterapia, em 2020, depois de uma crise sofrida no trabalho, Roberto precisou ser hospitalizado. 2020, quando eu estava no serviço, me preparando para poder sair, para trabalhar, colocar o equipamento, aí a minha coluna travou. Aí quando travou, eu cheguei a cair no chão. Aí com dor não conseguia nem ficar sentado e nem ficar em pé. Aí o pessoal do serviço veio para poder me ajudar, viu que eu não conseguia, viu que travou a coluna, que estava uma dor insuportável. Aí foi me levaram para o hospital. Pegaram o carro, me colocaram, me carregaram até o carro no colo. Mesmo com medicamentos fortes, a dor persistia. Foram quase 30 dias entre idas e vindas à emergência do hospital. Fiquei assim, com dor todo dia a dor aumentava e não passava. Aí eu ficava indo para o hospital, aí voltava para casa, ia para o hospital, aí era medicado, voltava, dor insuportável. Até que não teve jeito. Roberto precisou fazer a cirurgia para a hérnia de disco. Mas, infelizmente, o resultado não foi o esperado. Deu uma complicação e eu fiquei com sequela até hoje, com essa dor, com a perna que... não consigo, não tenho mais força na perna, e minha vida também social, minha vida ficou completamente dependente da minha esposa. Tudo que eu tenho que fazer depende praticamente dela. É ela que me leva para os lugares que eu tenho que dizer, ela que me leva, mas eu não consigo ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. A esposa, Tatiana, hoje dedica 100% do seu tempo ao marido. Eu e minha filha me ajudam, e para ele não ficar muito entediado dentro de casa às vezes, aí ele toma os remédios, aí a gente vamos dar uma voltinha no shopping, mas não dá, porque ele começa a sentir mal-estar, ele chega a vomitar de tanto mal-estar. Desde então, Roberto está afastado do trabalho, inclusive com risco de se aposentar por invalidez. Eu fiquei incapacitado, não tenho mais condições, fui em 5 ortopedistas, todos deram aval que não tinha condições, tenho laudos e ressonâncias, e não consigo mais fazer mais nada. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a hérnia de disco e a dor lombar foram as doenças que mais afastaram pessoas do trabalho por incapacidade temporária em 2023. Foram mais de 51 mil beneficiários. A médica ortopedista ressalta que a hérnia de disco é provocada normalmente devido à sobrecarga mecânica e postural, ou seja, pegar peso e má postura, o que acaba tensionando a coluna. A hérnia de disco, ela é uma doença na coluna. Pode ser desde a cervical até a lombar, em algum nível da coluna, e acontece justamente na região entre um osso e outro da coluna, no disco intervertebral, por isso que o nome é hérnia de disco. E aí o que acontece? Quando o disco ele rompe e vai para trás, ele pinça o nervo que passa dentro da coluna. Às vezes é um trabalho pesado, às vezes não é peso, mas tem erro de como que abaixa, ou trabalha muito sentado, tem uma má postura
por trabalho ou fora do trabalho mesmo. Questões tensionais da musculatura da coluna, emocionais também podem acarretar o aparecimento e o agravamento do processo de adoecimento que é físico também. Ela explica que esta doença tem tratamento e a indicação para a cirurgia é apenas em 5% dos casos. Em 95% dos casos, o manejo é medicamentoso, fisioterapia, acupuntura, correção postural. Segundo a especialista, o procedimento cirúrgico costuma ter uma boa resposta na maioria dos casos. Normalmente resolve, a cirurgia ela é para salvar, né? A gente tem um caso que é grave para poder indicar a cirurgia, mas costuma melhorar muito a dor que esses pacientes têm, estabiliza a coluna e faz o controle dos danos que aquela hérnia pode causar. No caso do Roberto, a ortopedista diz que a situação dele é bem delicada e requer um longo tratamento, inclusive com o uso de acupuntura. Neste momento, ele tem uma dor tão incapacitante quanto antes da cirurgia. E já tem alguns anos de evolução, é um paciente grave, não é o habitual, geralmente os pacientes respondem bem com a abordagem cirúrgica, mas ele chegou para a gente agora, né? Fez apenas uma consulta, nós já fizemos o manejo melhor das medicações para controle de dor e inflamação e encaminhamos ele para fazer acupuntura. Ele tinha uma vida muito ativa, né? Até os 45 anos, ele sempre foi muito ativo, muito trabalhador. Ele ama o trabalho dele. E daqui a pouco foi do nada. Foi um baque. Foi um baque para ele, foi um baque para a família inteira.